Olá, queridos irmãos, aqui quem fala é o presbítero André Sanches e dando continuidade aos nossos estudos, dúvida na tela. Em Mateus 11, versículo 13, Jesus explica que todos os profetas e a lei profetizaram até João. Gostaria de compreender se isso significa que depois de João Batista não temos mais profetas. Muita gente diz isso, porém, lá em Atos temos a citação de mais profetas atuando. Qual o significado real dessa explicação de Jesus sobre João Batista? Pergunta muito interessante, obrigado ao irmão que mandou pra gente. Vamos então à minha louça de explicações entender mais sobre esse tema, vamos lá? Então vamos lá, texto na tela, Mateus capítulo 11, versículo 13, Jesus diz o seguinte: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Bom, quando algumas pessoas leem esse texto de forma isolada, o que acontece? Se confundem. Principalmente afirmando que nós só tivemos profetas de Deus até João Batista. Ou seja, Jesus estaria afirmando ali, naquele trecho da sua fala, que João Batista é o último profeta aprovado por Deus. João Batista, então, seria o último profeta que viveu e profetizou nessa terra. Depois de João Batista, se alguém se levantar dizendo, olha, eu sou o profeta de Deus, seria um falso profeta. Não preciso nem dizer que essa é uma interpretação totalmente equivocada, pois nós já verificamos de cara, no próprio contexto mais amplo ali da Bíblia, que lá no livro de Atos dos Apóstolos, nós temos a menção de outro profeta profetizando. Então, somente com um versículo ali em Atos, claramente já conseguimos perceber que a fala de Jesus sobre João precisa ser melhor entendida, ok? Ela não significa que João é o último profeta. Mas como que a gente consegue entender melhor? Com o uso da interpretação de contexto. A interpretação de contexto, seja o contexto mais imediato, que é aquele que fica perto dos versículos que você leu, ou aquele mais amplo que fica nos outros capítulos, ou até mesmo em outros livros, esse tipo de estudo vai nos mostrar o significado correto e preciso daquilo que Jesus falou ali naquele verso a respeito de João Batista. Então convido você, fique até o final para a gente entender ponto por ponto essa questão. Então vamos examinar os contextos referentes a João Batista, a Jesus, a sua missão e aquilo que ele está falando ali. Mas antes, embaixo desse vídeo tem o botãozinho inscrever-se. Verifique se você está inscrito no canal. O YouTube tem tirado muitas inscrições e você precisa estar inscrito para receber sempre os conteúdos. Lembrando, vídeo novo de segunda a sexta às 15 horas e já tem mais de 700 conteúdos gravados aqui no canal gratuitamente para você estudar a palavra. Então, é uma comunidade de muita seriedade, então participe com a gente. E quero também já deixar avisado a você que as vagas estão abertas do nosso curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa, de Gênesis a Apocalipse, onde você vai ter aulas em vídeo comigo, ok? Você vai assistir às aulas, tem dúvida? Zap particular todos os dias. Você é respondido por mim mesmo em menos de 24 horas nesse curso. É um curso para aprender a Bíblia e também um projeto de ajuda a missões aqui do nosso canal. Página com mais informações? Olha só, clique aqui embaixo no primeiro comentário, vai abrir a área de comentários, primeiro comentário fixado. Você tem ali a página com todos os detalhes. Então, pegue firme nos estudos, que isso é bênção para a sua vida. Bom, diante da afirmação que João seria o último profeta de Deus que atuou nessa terra, a gente precisa perguntar o seguinte: onde na Bíblia nós temos mais profetas atuando depois de João Batista? E aí, eu já dei até um spoiler, um início ali no começo para vocês, lá em Atos. Atos capítulo 21, versículos de 10 a 11 diz o seguinte: demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta, olha que interessante, chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz quem? Olha só, o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Então observe que nós temos um profeta atuando, nós temos um profeta profetizando a respeito do apóstolo Paulo, fatos que realmente aconteceram lá
com o apóstolo Paulo. Observe então que após João Batista e após Cristo, nós temos sim dentro da Bíblia Sagrada citação de profetas atuando. Mas é importante entender uma coisa: nesse texto de Atos, nós não temos uma citação de um falso profeta, mas de alguém que é direcionado ali dentro do contexto como um verdadeiro profeta. Um profeta citado, então, profetizando através de quem? Do Espírito Santo. E que profetizou algo verdadeiro e que realmente ocorreu com o apóstolo Paulo. Então a gente já chega aqui a uma primeira conclusão importante e que a gente precisa considerar. Observando somente o versículo de Atos, nós já vemos que a fala de Jesus sobre João não pode de alguma forma significar que após ele não temos mais profetas. Então isso nos leva então a pensar: qual é o real significado daquilo que Jesus falou? O que Jesus estava querendo dizer falando que a lei e os profetas profetizaram até João? O que acontece aqui? O contexto vai nos ajudar a compreender. Então vamos entrar já nisso. No presente contexto ali, a respeito de João Batista, você observa que o próprio João, ali que estava preso, ele pede para os seus discípulos perguntarem a Jesus se Jesus era realmente o Messias. Inclusive, essa questão causa muito estranhamento em muitas pessoas. Isso está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 3, que diz o seguinte: essa é a pergunta que João mandou os discípulos fazerem ao mestre. És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Então observe que João está perguntando em outras palavras: você é realmente o Messias? E alguns questionam por que João perguntou dessa forma. Ele não cria que Jesus Cristo é o Messias? Sim, ele acreditava. Só que João estava com uma ansiedade no coração para ver os sinais da vinda do Messias. E se você lembrar comigo, uma das profecias a respeito do Messias é que ele iria dar liberdade aos cativos. E João provavelmente esperava se libertar da prisão através da atuação poderosa do Messias. João tinha toda essa expectativa, só que ele tinha uma expectativa de que isso seria aplicado de uma forma rápida. E talvez ele pensasse ali numa libertação mais física, inclusive do Império Romano. Mas não era essa libertação que Cristo veio trazer. Era a libertação dos pecados. Talvez ele esperasse ser liberto da prisão rapidamente, com Jesus vindo com o seu poder, destituindo o Império Romano, e talvez João quisesse ver o julgamento de fogo sendo derramado então pelo poderoso Messias. No entanto, não foi bem assim que ocorreu. Jesus mandou dizer a João o quê? Que uma parte das profecias estava sendo cumprida. Isso está lá em Mateus 11, de 4 a 6, né? Os cegos estão enxergando, os coxos estão se levantando e por aí vai. Para que João compreendesse que de fato Jesus era o Messias prometido. E é a partir daqui então que começa a fala de Jesus sobre João. Muita gente poderia compreender João Batista mal por causa dessa pergunta que ele fez ali publicamente a Jesus. Mas Jesus vai explicar um pouquinho a respeito de João a partir de agora. Antes de te explicar, quero só avisar os irmãos que embaixo desse vídeo apareceu ali o botãozinho Seja Membro. A área de membros do nosso canal está aberta. Se você quiser se tornar nosso membro apoiador, você pode então clicar nesse botão e escolher um dos níveis. Tem ali Bíblia Prata, Bíblia Ouro e Bíblia Diamante. Esse é um projeto de ajuda missionária que nós temos aqui no canal e também você irá receber materiais exclusivos participando de cada um dos níveis. Então, venha conosco, participe dessa grande comunidade. Bom, depois de responder a pergunta de João Batista, Jesus passa a discorrer a respeito de João Batista, identificando-o como aquele profeta que foi predito lá no Antigo Testamento. Um profeta que estava estritamente ligado à vinda do Messias. Mateus 11:10, o Senhor diz o seguinte: este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Bom, Jesus indica nesse verso que João Batista é o profeta citado na profecia de Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Depois Jesus vai falar sobre o reino dos céus sendo tomado por esforço. Esse é um tema um pouquinho mais complexo, eu vou deixar no final desse vídeo uma explicação a respeito do que significa reino dos céus tomado por esforço, e já adianto, não tem nada a ver com salvação pelas
obras. Depois então dessa explicação a respeito de João Batista ser aquele homem profetizado lá no Velho Testamento, Jesus diz o seguinte em Mateus 11:13: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Bom, agora nós vamos então desvendar o que significa isso. Temos aqui então Jesus explicando que João Batista foi o último profeta da aliança do Antigo Testamento, do Velho Pacto, da Era Antiga, da época imediatamente anterior à vinda do Messias. Então veja, se o Messias esperado era aquele que iria de fato realizar uma grande obra, então o seu mensageiro, precursor, João Batista, e ele próprio indicam ali uma finalização da antiga aliança para o início da nova aliança. Evidentemente, isso não significa que após João Batista não haveriam mais profetas. De forma alguma, tivemos profetas sim, e não foi um só, foram vários. Mas o que significa é que os novos profetas estariam agora debaixo de uma nova aliança, não mais da antiga. Com a vinda de João Batista e do Messias, nós temos então uma finalização da antiga aliança e o início da nova. Mas tem isso na Bíblia, presbítero? Tem, já vou te mostrar. Então, o período dessa aliança do Antigo Testamento estava chegando ao fim. O Messias já estava na cena. O seu precursor já havia feito o seu trabalho e estava preso. João Batista finalizando a sua missão e o Messias totalmente atuando no mundo, cumprindo também a sua missão, indicam totalmente esse fato dentro do contexto que nós estamos estudando. Jesus continua explicando isso, relacionando João Batista com outra profecia. Aqui está lá em Malaquias 4:5, onde diz o seguinte, Mateus 11, versículo 14, e se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Evidentemente, Jesus não está falando aqui que João é a reencarnação de Elias, né? De forma nenhuma. O próprio João, ele explica isso lá no Evangelho de João, né? Quando diz que ele não é o Messias, que ele não é Elias. Elias aqui é representante maior dos profetas. João vem no poder de Elias, na força de Elias, no mesmo estilo de ministério de Elias para fazer a obra de Deus com poder. João Batista é então, como profeta de Deus, o sinal indicativo da finalização desse período da antiga aliança. Então veja, o Cristo já está no mundo, uma nova aliança estava sendo construída naquele momento e de fato foi finalizada e colocada em vigor com o sacrifício de Jesus. Olha aqui o texto bíblico que eu prometi. Mateus 26, 28, que diz, porque isto é o meu sangue. Então Jesus Cristo, quando derrama o seu sangue, ele derrama o sangue da nova aliança, derramada em favor de muitos para a remissão de pecados, o perdão dos pecados, a obra de Deus de salvação sendo realizada. Então podemos entender com toda essa exposição de contexto que João Batista então e o próprio Jesus Cristo, eles são ali aquilo, o sinal que foi profetizado no Velho Testamento. Toda a lei e todos os profetas indicaram ali a vinda do Messias. E o seu precursor, que era João, estava intrinsecamente, totalmente ligado ao Cristo. Por isso, então, toda a lei, todos os profetas profetizaram até João. Chegou em João, chegou o momento do Messias entrar em cena. Temos então a construção da nova aliança. Bom, link nos comentários do nosso curso, você pode participar com a gente, veja detalhes lá. Quero que você assuma esse compromisso firme de estudar a palavra e, conforme prometi, Reino dos Céus tomado por esforço. Mateus 11:12, eu vou explicar tudo para você nesse próximo vídeo. Vou ficando por aqui, até o próximo, fica com Jesus.